Olá, meus amigos, de volta aqui com o estudo do livro Conduta Espírita, o nosso estudo de sexta-feira, 19 horas, que está sendo de forma virtual. Hoje a gente vai falar do tema perante a própria doutrina. Nos estudos passados, nós falamos perante a codificação kardeciana, e agora a gente vai falar da própria doutrina, né, do Espiritismo, como é que a gente deve se comportar perante ao Espiritismo. E antes, vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é prometer. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio e a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação em que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Devem saber que fostes criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, após a leitura, vamos fazer a nossa prece de harmonização, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a espiritualidade amiga aqui presente, por esse momento, por essa leitura, agradecendo a possibilidade de estar aqui falando com vocês, recebendo as intuições da espiritualidade e pedindo para que esse estudo seja tranquilo, seja sereno, que todos aqui envolvidos, linkados, possam receber as intuições que necessitam, possam se sentir confortados e possibilitar a evolução moral de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, esse texto de introdução, ele já é bem interessante por si só, antes até da gente entrar no tema de hoje, que ele fala sobre a necessidade da gente prestar atenção em quem oferece muito, né? Até aquela coisa assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, não tem esse ditado? É um pouco isso, porque é observar grandes conquistas sem sacrifícios. É como ele fala ali, exige para subir, exige paciência, exige esforço, exige trabalho, leitura, estudo, para qualquer tipo de subida, né? Mesmo no nosso mundo aqui material, exige esforço, exige dedicação e a evolução moral mais ainda, porque aí nós estamos lidando com coisas que estão com a gente há muito tempo e muitas delas que nós nem sabemos que existe, nem temos noção de como elas nos influenciam. E essa leitura, ela vai se ligar com o tema de hoje, né, que é perante a própria doutrina, que é inclusive que é a forma, o que ele vai dizer, que é a forma de como nós temos que nos comportar perante a doutrina. E com certeza não é achando que vai ser fácil, como ele fala aqui. Ah, porque eu vou ser espírita, porque eu vou estudar o espiritismo, e basta você fazer isso, pronto, que vai passar. Basta tomar uma água fluidificada que vai melhorar. Basta ir no centro espírita uma vez que vai passar. Basta fazer uma oração na hora de dormir, acaba a oração pela metade, nem fiz direito, que eu já estou fazendo o que eu deveria fazer. Não. Então, ele vai nos dar aqui algumas diretrizes, como é do perfil desse texto, né? Ele vai dando pequenos parágrafos, assim, que são diretrizes de como a gente deve se comportar perante a determinado tema, no caso hoje é a própria doutrina, e que vão estar ligados com essa necessidade de fazer o correto.
com essa necessidade de prestar atenção nos nossos passos para agir corretamente, inclusive na prática da doutrina. Ou seja, não basta só praticá-la, mas tem que praticar da forma correta. Então, a primeira coisa que ele fala é apagar discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. Por que isso, gente? Se você já discutiu, parou para discutir com pelo menos uma pessoa sobre o espiritismo, uma pessoa que divergisse de você, né? Provavelmente já aconteceram algumas rusgas. Isso quando as pessoas não param de falar. É muito comum novos centros espíritas serem formados a partir da dissidência daqueles anteriores. Então, é basicamente uma pessoa que está no centro, não concorda com o que a outra falou, essa discordância chega a um ponto tal que a pessoa sai da casa espírita aí, muitas vezes ou vai frequentar outra ou funda outra, né? Mas isso é outra questão, não estou aqui para falar disso. O fato é que ele já dá, sabendo disso, sabendo no que isso pode chegar, ele já fala que é para evitar discussões estéreis. É para não discutir, é para não debater? Não. Ele só fala que estéreo, o que é estéreo? Aquilo que não vai dar em nada. É só aquela discussão que vai gerar o quê? Conflito entre as pessoas. Conflito vai afastar a espiritualidade da casa e não vai agregar em nada. Então, ele fala aqui que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária, porque o espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural, né? Então, às vezes a gente fala assim, não, eu pratico o espiritismo, mas isso fica sempre muito circunscrito ou na casa espírita ou dentro da minha casa. Mas eu não falo disso no trabalho, eu não falo disso no campo, eu não falo disso quando eu vou lidar com pessoas mais humildes, eu não falo disso com pessoas de outras religiões. Eu tenho que falar, a gente tem que falar da doutrina espírita. Não é fazer proselitismo, não é tentar impor a nossa ideia, mas é conversar, é levar assim a mensagem. Até porque a gente sabe que o espiritismo ele fala sobre amor, ele fala sobre caridade. Então não tem por que não falarmos sobre isso. Todos estamos juntos nos débitos coletivos, então por que não nos ajudarmos, né, uns aos outros? Orar por aqueles que não souberam ou não puderam respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz para não favorecer a incursão da sombra. O comentário em torno do mal ainda é sempre o mal a multiplicar-se. Esse aqui, pessoal, acho que a gente tem que colar não sei, na palma da mão, né? Porque nem no bolso, o bolso a gente vai esquecer de pegar no bolso. Tem que colar na palma da mão, em cima da mão, para estar sempre olhando no celular, né? Que é o lugar que a gente olha sempre. Por quê? A crítica está na ponta da nossa língua, né? Se não está na ponta da língua, está na ponta do pensamento. A crítica ela fica ali rondando. A primeira coisa que uma pessoa faz diferente do que nós fazemos, vem a crítica, né? Eu não acredito que fulano vai fazer isso. Eu não acredito que fulano esqueceu de fazer isso. Poxa, se a água tinha que estar ali para a hora da reunião, por que fulano que já chegou ainda não botou a água? Por que as janelas estão fechadas? Por que a livraria não está aberta ainda? Não é assim? Ah, então quer dizer que eu que vou ter que ficar todos os dias na reunião porque o outro fulano só quer passear e não quer ficar? O tempo todo nós, dentro da casa espírita, estamos reclamando de alguém ou de alguma coisa. Porque é normal as pessoas fazerem as coisas diferentes da nossa. Então ele fala aqui para a gente orar por aqueles que não sabem, ou que não podem, ou que não conseguem ainda respeitar a santidade dos postulados espíritas. E eu dei exemplos aqui de coisas mais práticas do dia a dia, mas existem aquelas pessoas que ainda não conseguem respeitar mesmo os valores. São pessoas que muitas vezes sabem decorado toda aqui a codificação, mas ainda não conseguiram passar isso para dentro delas. Então ele vem falando que assim, o comentário em torno do mal já é o mal se multiplicando. Né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não faço mal a uma mosca. Não tem gente que fala assim, eu não faço mal a uma formiga, eu sou incapaz de matar uma formiga, mas o pensamento tá ali, ó. E a gente se esquece que estamos no fluido universal. A gente se esquece que nós nos comunicamos entre nós e com os desencarnados através do pensamento. Quando eu penso mal, quando eu critico mal, quando eu falo mal de alguém, quando eu penso mal de alguém, eu já estou praticando, eu já estou multiplicando.
Desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio dos princípios doutrinários para não se estagnar nas trevas do fanatismo. Isso, gente, é aquela pessoa que, isso vale para qualquer religião, né? É aquela pessoa que cita, que fala, que briga, que levanta a bandeira, mas na hora de praticar, mas realmente na hora de fazer, ela acaba não entendendo, ela não raciocina em cima daquilo e muitas vezes se contradiz. É até o que a gente leu no texto aqui no texto anterior, né, que ele fala do prometer. São as pessoas que prometem muito que vão fazer acontecer, mas não fazem. Muitas vezes porque elas ainda não entenderam o que tem que fazer de fato. Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, coisa que fazemos muito também, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Quem ajuda aprecia com mais segurança. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. O fruto não amadurece antes do tempo. E aqui, nesses dois últimos que a gente leu, vem uma verdadeira aula de paciência, de compreensão, ou seja, de doutrina espírita mesmo, né? De caridade com o próximo, com o trabalhador, com as instituições espíritas, que às vezes nós estamos vendo que ainda estão um pouco atrasadas, não estão atuando conforme deveriam atuar. E ele fala que nós temos que orar por essas casas, por esses trabalhadores, nós temos que auxiliar. Criticar e ficar só apontando os erros não vai ajudar em nada. E ele fala aqui, e ele chama atenção para essa frase aqui, ó, o fruto não amadurece antes do tempo. Às vezes nós temos pressa de fazer com que aquela instituição funcione, que aquele trabalhador aprenda, que nós também, às vezes, eu quero aprender já a fazer isso, eu quero ser um orador maravilhoso. E temos que ter a paciência, porque às vezes não é falta de trabalho, não é falta de dedicação, é simplesmente saber esperar esse fruto amadurecer. Recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. Essa aqui, para finalizar, ela realmente finaliza, né, tudo que isso a gente falou, pelo seguinte: todos esses nossos maus comportamentos de vaidade, de orgulho, de que eu que sei fazer e fulano não sabe, ninguém faz como eu, ninguém cuida da casa espírita como eu, todos esses pensamentos, se a gente analisar, eles estão induzidos por uma vaidade de que eu me acho dono daquela casa. Eu me acho chefe, como ele fala aqui, um chefe humano. Eu me acho mais do que eu sou, quando na verdade a casa é de Jesus. Todos os mentores, toda a espiritualidade, todos nós que estamos ali trabalhando, nós somos trabalhadores de Jesus. A casa não é nossa. Embora no plano material ela esteja sobre o nosso CPF, sobre o nosso CNPJ, toda a documentação esteja lá no cartório, regulamentada, as contas da casa estão passando por todas as concessionárias com o nome da presidência, a casa espírita não é nossa. Ela não nos pertence. Tudo isso que nós fazemos é um trabalho para uma casa que pertence a Jesus. Então, quando nós estivermos fazendo alguma coisa para a casa, nós temos que fazer algo pensando em como Jesus gostaria que nós fizéssemos. E não como eu gostaria que eu fizesse. E não como eu gostaria que fosse feito. A não ser que eu quero que seja feito assim, porque Jesus disse que teria que ser feito assim. Mas não pela minha vontade. Então é interessante porque ele vem falando de várias coisas e no final ele fecha com chave de ouro, dando a diretriz maior, que é essa. Você não vai fazer, não vai julgar o outro, você vai orar pelo outro, você vai ajudar. Nós vamos prestar atenção para fazer o nosso melhor, vamos buscar agregar. Por quê? Porque eu tenho que ajudar Jesus. Eu não tenho que ajudar a mim. Eu não tenho que ter paciência com o outro por mim. Eu tenho que fazer algo pela casa e pelo outro, porque Jesus é que é o dono, é que é o chefe dessa casa, digamos assim.
dessas casas, né? Essas casas só existem para fazer um trabalho que está sendo direcionado por ele. Por isso que ele fala aqui no final: Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente, ele está presente olhando tudo que está sendo feito. E no finalzinho vem uma frase de Jesus do Evangelho de Mateus, que ele fala assim: que fazeis de especial? Né? Essa frase é interessante porque nós nos achamos muito especiais. Nós achamos que o que nós fazemos é o melhor, nunca ninguém fez igual. Se eu sair da casa, a casa não vai continuar. E nós temos todo esse discurso, mas no fundo, o que nós estamos fazendo mesmo de especial? Porque o especial é isso, é ser paciente. O especial é fazer algo que agregue a casa. O especial é ter tolerância. O especial, muitas vezes, é ver o que não foi feito, chegar lá e fazer. Esse é o especial. Então, que nós possamos, a partir de agora, entender o que é verdadeiramente especial. Entender o que verdadeiramente precisa ser feito pensando em Jesus, pensando no que ele nos passou, para que assim nós possamos agir corretamente perante a doutrina espírita, a própria doutrina. Então, agradecendo mais uma vez por estar aqui, agradecendo por essa leitura, agradecendo por toda essa oportunidade de entender o que é necessário fazer, de entender a necessidade da melhora. Vamos agradecendo, vamos finalizando esse estudo e pedindo para que todos que aqui estiveram, todos vinculados a esse estudo, encarnados e desencarnados, que possam receber essas intuições, que possam entender e, mais do que entender, praticar dentro da casa espírita, fora da casa espírita, perante a doutrina espírita, praticar da melhor forma os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.